Olá, irmãos. Continuando com o estudo das doutrinas da salvação, hoje continuaremos falando da doutrina da santificação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A santificação é o processo que leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelos frutos do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. A palavra santo no grego, ágios, e no hebraico, kadosh, quer dizer separado, santo. Santo, então, é separar do mundo, é apartar-se do pecado, consagrar a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. E aquele que se separa do mal e dedica-se ao serviço de Deus é o ato de santificar, tornar sagrado, dedicado exclusivamente para Deus. Ter uma vida de santificação, ou seja, ter qualidades específicas que nos mantenham ou nos levem à separação das pessoas pecadoras, que vivem longe da presença de Deus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 1 ao 2, diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A Bíblia diz que nosso Deus é santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é intrínseca, absoluta e perfeita. É o atributo que melhor expressa sua natureza. No cristão, porém, a santificação não é um estado absoluto. É relativo, assim como a lua, que não tendo luz própria, reflete a luz do sol. Santificação no passado. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados em Cristo. Em Cristo, o crente é posicionalmente santificado no momento de sua conversão. Este nível de santificação se dá como concessão divina através de Jesus Cristo. Santificação no presente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a santificação ao nível de experiência do cotidiano cristão. Fala da assimilação da vontade de Deus pelo cristão no seu dia a dia. Falando da santificação como uma realidade presente na vida do crente, Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 12: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio no chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A santificação com experiência presente fala do nosso crescimento em Cristo Jesus, na maturidade da vida cristã e do progresso espiritual capaz de conduzir o cristão à estatura de varão perfeito. Santidade no futuro.
1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Só quando Cristo voltar, a perfeição da santidade acontecerá nos cristãos, e como Ele é, seremos. O propósito da santificação. A santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do Filho, a ser como seu Pai é, pois existe um inimigo interior chamado a lei do pecado, tendo assim a necessidade da obra regeneradora do Espírito Santo. A santificação é a provisão de Deus, mas como se apropriar dessa provisão? Devemos consentir com Cristo em sua morte, precisamos subir à cruz com Cristo e renunciar à vontade da carne. Meios de santificação. Santificação pela palavra. Em João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o mérito de purificar e lavar as manchas de pecado que maculam a alma e prejudicam uma relação entre Deus e o homem. Portanto, é irrepreensível que o crente ame, leia e permita que a palavra faça parte de sua vida. Santificação pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Sobre o sangue de Jesus repousa toda a nossa pureza e vitória. E todas as vezes que o Espírito Santo lida conosco, seja por causa dos nossos atos pecaminosos ou por causa da nossa natureza pecaminosa, ele nos faz voltar ao Calvário e nos conscientiza de que o sangue derramado na cruz não foi em vão, mas é eficaz para romper o círculo do pecado em nós. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Santificação pela fé. Aquele que é perdoado, liberto do domínio do pecado e de Satanás, está separado do mundo e agora vive para Deus, na comunhão com todos os demais salvos pela fé em Cristo Jesus. Para concluir, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sendo Deus santo, exige dos seus filhos a santificação, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus os abençoe.